Se você acordou hoje com o coração inquieto, sentindo que o amor se perdeu, que a conexão entre você e quem ama foi se esvaziando com o tempo, esta oração é para você, porque há dores que não se gritam, apenas se carregam em silêncio. Há relacionamentos que não acabam com um rompimento explícito, mas com uma sucessão de desencontros, mágoas acumuladas e silêncios não curados. E de repente, você se vê ali, ao lado de alguém que conhece tão bem, mas que parece tão distante. E começa a se perguntar, onde foi que nos perdemos? A verdade é que o amor não se apaga de uma vez. Ele se apaga em pequenos gestos que deixaram de acontecer, em olhares desviados, em palavras não ditas, em feridas que não foram acolhidas. E com o passar do tempo, até a lembrança dos momentos bons começa a doer, porque parecem distantes demais da realidade atual. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que esse incômodo que você sente agora é um sinal de que o amor não morreu. Se ele tivesse morrido, não doeria tanto. Só sente a ausência quem já experimentou a presença. Só se entristece com a distância quem um dia se alegrou com a proximidade. É nesse exato ponto que o céu entra, quando as forças humanas não bastam mais, quando a vontade de amar ainda existe, mas não encontra caminho, quando você quer perdoar, mas não sabe por onde começar, quando você quer entender o outro, mas está cercado por mal-entendidos. É aí que Deus, na sua infinita bondade, envia um mensageiro. E hoje o arcanjo Gabriel, aquele que anunciou à Virgem Maria a vinda do Salvador, é também aquele que anuncia ao seu coração que ainda é possível recomeçar. Mas atenção, recomeçar não é voltar ao que era antes. Recomeçar é permitir que algo novo nasça onde antes só havia lembrança. É entregar o relacionamento, com todas as suas dores e esperanças, nas mãos de Deus e dizer: faça-se em nós a tua vontade, porque onde o Senhor planta, floresce mesmo no deserto. Onde ele toca, revive até o que já foi dado como perdido. E o arcanjo Gabriel não vem apenas para anunciar boas novas. Ele vem para despertar escuta, para preparar o coração, para iluminar aquilo que foi obscurecido pelo ressentimento. Por isso, se hoje você sente que algo precisa mudar, se há dentro de você uma centelha de esperança, ainda que pequena, segure-a com firmeza, porque essa fagulha é suficiente para que Deus comece a agir. Esta oração é o início de um movimento espiritual, um caminho de volta não apenas ao outro, mas à essência do amor que os uniu. Permaneça, ouça com o coração. O céu já começou a se mover em sua direção. O arcanjo Gabriel vem anunciar amor e reconciliação para seu relacionamento. Após esta oração, seu relacionamento vai renascer. Agora que você decidiu permanecer, que entregou seus passos a esta oração, é hora de despertar por completo. Não apenas abrir os olhos do corpo, mas os olhos da alma. Porque o verdadeiro amanhecer não acontece fora de nós, mas dentro. O dia pode clarear, o sol pode nascer, mas se o coração permanece em sombras, a alma ainda dorme. E o que Deus quer de você hoje é mais do que apenas levantar-se da cama. Ele quer que você se levante interiormente, que se ponha de pé na fé, que saia da inércia da dor para a ação do amor. Há dias em que tudo parece continuar igual. A mesma casa, os mesmos gestos automáticos, as mesmas falas contidas ou silêncios sufocados. Você talvez tenha se acostumado a esse ciclo. A corda carrega um peso emocional que parece parte do corpo e segue em frente como se não houvesse saída. Mas há. E a porta que se abre não é humana, é espiritual. Por isso você está aqui. Por isso o Espírito Santo moveu você a ouvir esta oração. Por isso a voz do arcanjo Gabriel ecoa sobre você logo no início do dia.
Gabriel não chega quando tudo está resolvido. Ele chega no meio do impasse. Foi assim com Maria. Ela não esperava a visita divina, mas de repente, a eternidade entrou na sua casa. Um anúncio mudou o rumo da sua vida. E ali, diante do impossível, Maria escutou, acolheu, creu e disse sim. Você talvez esteja exatamente aí, diante de um impossível, diante de um relacionamento que já não parece ter pontes, apenas muros, diante de gestos frios, palavras secas, silêncios dolorosos. Mas o impossível não é um limite para Deus. É, muitas vezes, o seu ponto de partida. Por isso este momento é tão importante. Ele não é um instante qualquer. É uma hora marcada no tempo da graça. Um chamado para acordar para algo maior. Quando você começa o dia de joelhos, a alma começa de pé. Quando você oferece os primeiros minutos da manhã à oração, está oferecendo a Deus as primeiras sementes de reconciliação. E não se iluda. Tudo o que começa no altar da fé amadurece com mais firmeza do que aquilo que começa na impulsividade humana. Porque o que vem de Deus permanece. Talvez você pense que já tentou de tudo, que já falou, já ouviu, já perdoou, já insistiu. Talvez esteja cansado de fazer esforço sozinho. Mas hoje, não se trata de tentar mais uma vez com as suas forças. Trata-se de permitir que Deus seja o centro, que Ele envie um anjo para anunciar o novo tempo, que Ele renove em você aquilo que já não conseguia se sustentar. E é isso que o arcanjo Gabriel veio fazer agora. Ele não vem trazer soluções prontas, mas sabedoria para discernir. Ele não impõe reconciliação, ele inspira reconexão. Ele não força aproximações. Ele acende a luz que revela os caminhos. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas abrir-se à possibilidade do novo. Precisa permitir que o dia de hoje não seja mais um dia de afastamento, mas um primeiro passo. O que você fizer agora com fé poderá ecoar de forma silenciosa no coração da pessoa amada. Porque a oração sincera tem um poder que vai além do tempo e do espaço. Ela toca, transforma, prepara, protege. Ela remove barreiras invisíveis. Ela desarma resistências. Ela suaviza palavras duras. Ela torna possível o que antes era impensável. Despertar espiritualmente é reconhecer que você não está sozinho, que mesmo que o outro não esteja pronto para voltar, Deus já está pronto para agir. Que mesmo que o outro não veja esperança, você pode ser canal de esperança. Que mesmo que o outro ainda esteja preso às mágoas, você pode ser sinal de misericórdia. Isso é despertar na fé. Deixar de olhar apenas para a dor e começar a olhar para a promessa. E a promessa do céu é clara. Está na Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. O anjo entra, a saudação toca, a dúvida se transforma em escuta, o medo se rende à fé e um novo tempo começa. Assim também será com você. O dia de hoje pode carregar a marca da graça, e não apenas para você, mas para todos os envolvidos. Porque quando uma alma decide amar com fé, o céu inteiro se movimenta. Quando alguém escolhe o bem mesmo ferido, o Espírito Santo age com poder. Quando se oferece a Deus o que está quebrado, Ele não apenas restaura, Ele transforma. Permaneça firme neste caminho. Ainda estamos no início desta jornada de oração, mas o céu já está presente. O arcanjo Gabriel já está ao seu lado. O amor ainda tem algo a dizer, e Deus ainda tem algo a fazer. Momento de reflexão profunda. O amor, quando verdadeiro, nunca desaparece de forma abrupta. Ele resiste. Ele persiste em silêncio, mesmo quando os gestos cessam. Mas o silêncio tem muitos rostos. Há o silêncio sagrado, que preserva a intimidade, e há o silêncio frio, que congela o coração.
Muitos relacionamentos afundam nesse segundo tipo. Não porque faltou amor, mas porque faltou escuta, verdade, humildade. E quando o silêncio se torna mais constante do que o diálogo, o amor não morre, ele adoece. E como todo enfermo, precisa ser cuidado. Você já parou para se perguntar o que o silêncio entre vocês está gritando? Porque sim, ele grita. Com a ausência de palavras, ele fala sobre frustrações não ditas, dores não acolhidas, expectativas que foram se perdendo. E muitas vezes, o que a gente chama de orgulho é na verdade um medo camuflado. Medo de se expor novamente, medo de tentar e falhar, medo de abrir o coração e não ser acolhido. E por isso, o ressentimento se veste de defesa. Por isso, o distanciamento parece mais seguro do que o reencontro. Mas você está aqui. E estar aqui já é um sinal, um indício de que algo dentro de você ainda deseja lutar. Não por orgulho, mas por amor. Não por controle, mas por entrega. A oração que você está fazendo agora não é uma repetição de palavras piedosas. É um clamor silencioso, mas poderoso. Um pedido para que o céu revele o que os olhos já não enxergam sozinhos. Porque, em muitos momentos, não é a falta de amor que separa dois corações. É a falta de luz. É nesse contexto que o arcanjo Gabriel se torna tão necessário. Ele não é apenas o mensageiro da boa nova. Ele é aquele que, enviado por Deus, rompe o véu da dúvida. Ele não vem com palavras decoradas. Ele vem com revelações profundas. Ele não fala à superfície. Ele atinge o âmago. Quando ele apareceu a Maria, ele não começou dizendo o que ela deveria fazer. Ele a saudou com graça. Ele despertou nela uma escuta sensível. E quando ela manifestou medo, ele a fortaleceu. Quando ela expressou dúvida, ele esclareceu. Quando ela se abriu, ele anunciou. Esse mesmo movimento é o que o Espírito deseja realizar agora. A reconciliação, como nos ensinou São Tomás de Aquino, é a restituição da ordem do amor. E amor em ordem é amor que respeita, escuta, corrige com ternura, perdoa com maturidade. Mas essa ordem não se impõe. Ela se constrói a partir da humildade, a partir da disposição de ser instrumento de paz, mesmo quando a alma ainda está ferida, a partir da coragem de olhar para dentro antes de apontar para fora. Você já pensou que talvez o outro também esteja esperando um sinal? Que talvez as palavras certas nunca tenham sido ditas porque nenhum dos dois se sentiu seguro o suficiente para dizê-las? Que talvez a reconciliação esteja mais próxima do que parece, mas ambos ainda estão aprisionados na espera de quem dará o primeiro passo? E se esse passo for espiritual? E se for esta oração, feita agora, em silêncio, diante de Deus, que quebrará esse ciclo de espera? A oração não é um milagre imediato, mas é um milagre em construção. Ela não transforma o outro como mágica, mas começa transformando você. E quando você muda, o ambiente muda. Quando seu olhar muda, suas palavras mudam. Quando seu coração amolece, sua voz se torna mais suave. Isso é espiritualidade encarnada. Isso é fé que se traduz em ações concretas. E é por isso que o arcanjo Gabriel é tão fundamental. Porque ele não só anuncia, ele ativa, ele desperta. Ele prepara a alma para escutar aquilo que o orgulho impede de ouvir. Você pode estar pensando que já fez orações antes, que já tentou resgatar esse relacionamento, que já perdoou, já chorou, já lutou, mas toda oração feita no tempo certo tem um novo poder. E este é o tempo certo. Este é o momento em que o céu quer agir. Você está em sintonia com algo maior. E mesmo que não veja resultados imediatos, algo dentro de você já começou a se mover, já começou a renascer. Porque onde há fé, há resposta.
Onde há escuta sincera, há revelação. Permaneça com o coração aberto. Não resista ao chamado do alto. O Espírito Santo não age onde há rigidez. Ele sopra onde há entrega. E a entrega começa quando você reconhece que precisa de ajuda divina para amar melhor. Isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. É a sabedoria que vem do alto, que ilumina sem ferir, que corrige sem acusar, que reconstrói sem destruir. A sabedoria que o arcanjo Gabriel oferece a quem se dispõe a escutar com o coração. Não tenha medo de sentir. Não tenha vergonha de querer recomeçar. O recomeço é sinal de maturidade espiritual. E recomeçar com Deus é a maior prova de que o amor vale a pena. Continue neste caminho. A oração ainda está em andamento. E o céu, a cada minuto, se inclina mais para escutar aquilo que só a sua alma consegue dizer. Guia de interiorização. Agora que a alma foi sensibilizada pela escuta e a fé foi reavivada pela presença do arcanjo Gabriel, é necessário dar um passo ainda mais profundo. Silenciar. Não o silêncio que congela, que afasta, que esconde a dor atrás de paredes frias, mas o silêncio que cura. O silêncio orante. O silêncio que acolhe. O silêncio que escuta, sem pressa, sem defesa, sem justificativas. Porque a voz de Deus não grita, ela sussurra, e só o coração disposto a escutar em profundidade pode reconhecê-la. Talvez você tenha vindo até aqui carregando perguntas que ainda não foram respondidas. Talvez esteja esperando que a oração diga aquilo que o outro se recusa a dizer. Que a oração traga de volta alguém que parece distante demais. Que a oração dissolva mágoas acumuladas por anos. E é justo querer isso. Mas antes de pedir respostas, Deus oferece um lugar. E esse lugar é o silêncio interior. Feche os olhos se puder. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo como um presente que você nem sempre percebe. Cada respiração é uma oportunidade de recomeço. E agora, entre um pensamento e outro, há espaço para a graça. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas permitir. Permitir que o Espírito Santo habite esse espaço sagrado que se forma agora entre você e Deus. O arcanjo Gabriel está presente, não com barulho, mas com luz, com presença, com sabedoria, com discernimento. Ele não responde por você. Ele não força caminhos, ele apenas ilumina. Ele apenas aponta para aquilo que o coração tenta evitar, mas que é essencial para a cura. Faça silêncio e pergunte a si mesmo: que palavras não ditas precisam ser entregues ao céu? Que pensamentos você tem repetido em segredo e que só Deus conhece? Que lembranças ainda te prendem ao passado e não te deixam amar no presente? Que gestos você poderia ter feito e não fez? Que verdades você precisa escutar com humildade, mesmo que doa? Permita que essas perguntas ecoem sem culpa. Não se trata de julgamento, trata-se de clareza. Deus não revela para condenar, Ele revela para restaurar. O que você sente agora pode parecer confuso, mas faz parte do processo. Não fuja, não racionalize demais. Apenas escute. Imagine nesse instante a pessoa por quem você está rezando. Veja o rosto dela com os olhos do coração. Talvez você veja dor, talvez veja distância, talvez veja frieza. Mas olhe além disso. Tente ver a fragilidade. Tente ver o humano que também luta, que também sofre, que também não sabe como recomeçar. Rezar é isso. É olhar para o outro com os olhos de Deus. Você não está aqui para controlar a reação de ninguém. Está aqui para se entregar a uma transformação que começa em você. E essa transformação exige silêncio, porque o Espírito Santo fala ao coração como o orvalho da manhã toca a terra, de forma imperceptível, mas essencial. Não se apresse.
A oração não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Ela precisa ser sincera, e a sinceridade começa quando nos permitimos ser vulneráveis diante de Deus. Quando paramos de repetir as mesmas falas e começamos a mostrar o que realmente carregamos por dentro. O arcanjo Gabriel está tocando a sua mente agora. Está iluminando memórias. Está soprando pensamentos que você não gerou sozinho. Está convidando você a tirar o foco do que não foi dito pelo outro e voltar os olhos para o que Deus está dizendo agora. E o que ele diz é simples. Eu estou aqui. Estou aqui no silêncio. Estou aqui mesmo sem resposta. Estou aqui mesmo se você ainda duvidar. Estou aqui porque te amo. Este é o momento de escutar mais do que falar, de sentir mais do que explicar, de acolher mais do que reagir. Porque muitas vezes a maior cura que um relacionamento pode receber não vem de uma grande conversa, mas de um coração que escolheu escutar a Deus antes de qualquer coisa. Permaneça neste estado. A oração que virá a seguir é resposta para este silêncio. E só quem silencia de verdade pode escutar as palavras certas quando elas forem ditas. Oração da manhã com Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, mensageiro da luz, porta-voz do Altíssimo, servo fiel da verdade que liberta, entra agora na intimidade da minha alma, como entraste na casa de Maria em Nazaré, e anuncia sobre a minha história uma nova direção. Tu que foste enviado a anunciar um nascimento impossível aos olhos dos homens, sê agora aquele que anuncia o renascimento do amor, onde o mundo já decretou fim. Tu que vieste carregando palavras celestes, traz agora à minha mente os pensamentos de Deus, pois a minha razão já se cansou de tentar resolver o que só o céu pode restaurar. Toca, Arcanjo Gabriel, este relacionamento ferido. Envolve com a tua presença aquilo que restou entre nós, os gestos interrompidos, as palavras engasgadas, as memórias que oscilam entre o amor e a mágoa. Visita a casa do nosso afeto, como visitaste o ventre da promessa. Faz da nossa história um lugar possível para o milagre. Não porque mereçamos, mas porque cremos. Ilumina, Gabriel, aquilo que ainda está oculto. Revela os medos que escondem o perdão. Dissolve as barreiras que construímos por orgulho. Mostra com clareza os equívocos que nos afastaram, não para acusar, mas para curar. Porque onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, o amor pode respirar de novo. Senhor Deus, fonte do amor e da reconciliação, eu te consagro agora tudo o que este relacionamento representa. Entrego-te os dias bons e os dias maus, os começos cheios de esperança e os silêncios repletos de dor. Entrego-te o que fomos, o que somos e o que em ti ainda podemos ser. Eu não oro para manipular corações, mas para que os corações sejam moldados por ti. Hoje, ao iniciar este dia, escolho amar com fé. Escolho orar mesmo sem ver sinais. Escolho estender a mão, ainda que ela não seja apertada de volta. Escolho manter o coração acessível, mesmo que ele já tenha sido machucado. Porque é no risco do amor que o céu mais se manifesta. Que meu silêncio se transforme em escuta, não em muro. Que minhas palavras sejam carregadas de ternura, não de defesa. Que minhas atitudes comuniquem o que os discursos não conseguem expressar. Que eu seja, a cada novo gesto, anúncio de paz. Que eu seja, neste relacionamento, reflexo da paciência de Deus, que nunca desiste mesmo diante das recusas humanas. Arcanjo Gabriel, fala ao coração da pessoa que amo. Visita seus pensamentos neste instante. Leva consigo a suavidade divina, que convence sem forçar. Quebra com doçura toda resistência que impede o perdão. Semeia o desejo de recomeçar, não como se nada tivesse acontecido, mas como quem entende que há algo novo sendo construído com maturidade e fé.
Abençoa, Senhor, nossos caminhos, que se forem distintos, sejam caminhos de paz. Mas se forem novamente entrelaçados pela Tua vontade, que sejam caminhos de conversão, de crescimento, de entrega verdadeira. Que não sejamos um para o outro motivo de queda, mas ocasião de santidade. Que a Tua presença entre nós seja mais forte do que qualquer trauma. Que a Tua voz seja mais alta do que qualquer ruído do passado. Arcanjo Gabriel, intercede por mim junto ao trono do Altíssimo. Eu não peço garantias, mas peço coragem. Não peço atalhos, mas peço luz para o caminho. Não peço que tudo mude de uma vez, mas que eu seja transformado um pouco mais a cada dia. Que esta manhã seja um altar, que cada palavra que aqui foi pronunciada suba como incenso ao céu. Que esta oração alcance lugares onde minha presença não chega. Que este amor, ainda que ferido, seja colocado nas Tuas mãos, e Senhor, como um vaso quebrado que só o oleiro eterno pode restaurar. E se for da Tua vontade, renasça o amor, mas que ele renasça puro, livre, maduro, disposto a lutar com leveza e servir com alegria. Que não sejamos reféns do que passou, mas construtores do que virá. Que a nossa história, marcada por tantos desencontros, se torne testemunho da Tua graça. Arcanjo Gabriel, anuncia em mim o novo tempo. Guia meus passos neste dia com discernimento e serenidade. Fala por mim quando o meu coração se calar. Sustenta minhas intenções quando minha força enfraquecer. E quando eu duvidar, lembra-me da Tua saudação. Alegra-te, o Senhor está contigo. Amém. Após esse forte momento de oração, o céu já começou a agir. E mesmo que os olhos não enxerguem ainda o que foi movido, a fé reconhece, porque a fé tem sentidos que ultrapassam a lógica. Ela enxerga onde a razão duvida, ela escuta onde o mundo silencia, ela se levanta mesmo sem garantias. É com essa fé que você chegou até aqui, e é com essa mesma fé que você será conduzido de volta ao centro daquilo que um dia uniu dois corações sob o olhar de Deus. Talvez o outro ainda esteja longe. Talvez ainda não tenha dado sinais. Talvez nada tenha mudado fora. Mas algo já mudou dentro. E isso é o que sustenta tudo o que virá. Deus não começa a sua obra no outro. Ele começa em você. Ele prepara o solo antes de fazer brotar o fruto. Ele amolece a terra antes de plantar a semente. E hoje, essa preparação já foi iniciada. A oração que você fez com sinceridade já alcançou regiões espirituais que você não pode ver, mas que serão reveladas no tempo certo. Profetizo agora, com a autoridade dada pela palavra e pela fé, que o amor não foi enterrado. Ele foi semeado. E sementes, quando enterradas, não estão mortas. Estão em processo. Estão sendo nutridas, regadas, protegidas. Deus não desperdiça amor. Ele recicla, purifica, amadurece. Ele transforma afetos em alicerces, memórias em lições, feridas em portais de compaixão. Onde houve dor, Ele pode fazer nascer entendimento. Onde houve mágoa, Ele pode plantar misericórdia. Onde houve afastamento, Ele pode soprar reaproximação. Não se trata de esperar um retorno imediato. Trata-se de permanecer no lugar onde a graça age. E esse lugar é a esperança. Não a esperança iludida que ignora a realidade, mas a esperança madura que reconhece a dor e, ainda assim, escolhe acreditar. Porque o amor verdadeiro não se alimenta de idealizações, mas de escolhas conscientes. Escolher amar quando é fácil é natural. Escolher amar quando é difícil é divino. Deus já está semeando reconciliação, já está organizando encontros, tocando consciências, abrindo caminhos, restaurando forças. E você é parte ativa desse processo. Sua oração tem peso no céu
Sua entrega tem valor. Seus joelhos dobrados agora têm mais poder do que qualquer argumento, porque o céu não se comove com gritos, mas com corações quebrantados. Está escrito no Salmo 51, versículo 17. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Portanto, creia. Mesmo que o cenário pareça inalterado, mesmo que as emoções oscilem, mesmo que os dias seguintes ainda tragam desafios, o recomeço não vem embalado de perfeição. Ele vem envolto em pequenos gestos, em silêncios respeitosos, em palavras escolhidas com mais cuidado. A reconciliação não se impõe, ela se cultiva. E cada oração que você faz, como a de hoje, é uma gota de luz nesse terreno sagrado. Que essa palavra entre em seu espírito como semente viva, que ela frutifique com o tempo, que você perceba que algo mudou, mesmo que não saiba explicar o que foi. É assim que Deus age, no oculto, no íntimo, no profundo. Ele não precisa anunciar seus atos em alto-falantes. Ele revela em sinais, no olhar mais calmo, no gesto mais leve, no coração mais disposto. E quando menos se espera, aquilo que parecia perdido começa a dar sinais de vida. Não volte ao que você era antes desta oração. Não feche de novo o que o céu abriu. Não apresse o que Deus está conduzindo com perfeição. A oração não termina aqui. Ela se estende no modo como você vive, fala, escuta, responde. Hoje você não é apenas alguém que orou. Você é alguém que foi tocado. E quem é tocado por Deus se torna canal. Canal de reconciliação, canal de ternura, canal de paciência, canal de recomeço. Agora volte ao seu dia com essa certeza. Você não está mais sozinho nessa história. O arcanjo Gabriel está à frente. A luz do alto está sobre você. E a promessa de Deus é clara. Nada, absolutamente nada do que for entregue a Ele com fé sincera será perdido, chamado à fé. Agora é hora de levantar-se com outra postura. O dia segue, e você não o enfrentará da mesma forma que ontem. Há algo novo em você. Não é visível aos olhos humanos, mas o céu já reconhece. O seu coração foi visitado por uma graça silenciosa, porém profunda. Uma graça que não impõe pressa, mas sustenta o passo. Uma graça que não grita, mas dá direção. Leve consigo neste dia a certeza de que aquilo que foi orado não se perdeu no ar. Subiu como incenso. Tocou o coração de Deus, movimentou os céus. E agora, mesmo que os desafios persistam, você tem dentro de si um novo olhar. Um olhar mais doce, mais lúcido, mais compassivo. O que você faz com esse novo olhar é escolha sua. E Deus, na sua liberdade respeitosa, não obriga, mas convida. Convida você a ser o primeiro a amar, o primeiro a ceder, o primeiro a escutar com paciência, o primeiro a não reagir com dureza, o primeiro a anunciar, com o próprio comportamento, que ainda acredita no poder da reconciliação. Não espere que o outro mude para começar a agir diferente. Seja você o sinal. Seja você o anúncio vivo. Que as suas palavras sejam Gabriel para alguém. Mensagem de paz, convite à esperança, ponte para o diálogo. Que o seu comportamento seja oração contínua. Que suas atitudes sejam um altar no qual Deus possa repousar sua presença. Lembre-se, reconciliação não começa com o outro dizendo "me perdoa". Ela começa quando você diz a Deus "transforma-me". E essa transformação já foi iniciada, já está em curso, já está moldando a sua sensibilidade espiritual. Se vierem provocações, você terá sabedoria. Se vierem resistências, você terá mansidão. Se vierem oportunidades de recomeçar, você terá coragem, porque quem ora com fé já caminha acompanhado.
e quem caminha com o céu não se perde. Hoje, antes de qualquer conversa, de qualquer decisão, de qualquer reencontro, escolha viver o que foi plantado nesta oração. Escolha agir com serenidade. Escolha amar sem cobrança. Escolha esperar sem ansiedade. Escolha ser canal da presença de Deus. E se em algum momento sentir que vai fraquejar, volte a esta oração. Ouça novamente. Reze outra vez, porque a fé é como a chama de uma vela. Basta uma brisa para abalar, mas basta uma faísca para reacender. E Deus sempre reacende, sempre. A frase que deve ecoar em sua alma hoje é simples, mas verdadeira. Se Deus está no centro, o recomeço é sempre possível. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde para si, porque aquilo que vem do céu nunca é apenas para um, é sempre para muitos. A palavra que consola você hoje pode ser a mesma que salvará um relacionamento amanhã. Há alguém agora em silêncio, com o mesmo tipo de dor, com o mesmo tipo de espera, com o mesmo desejo de reconciliação, mas sem forças para orar. Você foi visitado pela luz. Compartilhe essa luz. Você foi alcançado por uma esperança que não veio da sua vontade, mas da graça. Permita que essa graça alcance outros. Talvez, com um simples gesto, você seja a ponte que alguém tanto pediu a Deus. Não subestime o valor de um vídeo enviado, de uma oração compartilhada, de uma palavra sussurrada com fé. Foi assim que Gabriel anunciou a maior de todas as notícias, com um chamado simples, íntimo, pessoal. Assim também pode começar uma transformação na vida de alguém. Seja canal da Boa Nova, seja mensageiro da paz, seja instrumento da reconciliação. Envie esta oração a quem você ama, a quem precisa, a quem já desistiu e precisa relembrar que Deus nunca desiste. E se quiser continuar essa jornada de fé, inscreva-se neste caminho. Aqui todos os dias oramos com o céu e caminhamos com os pés firmes na terra, porque quem começa o dia com Deus carrega o céu dentro de si o dia inteiro. A luz que você recebeu não foi para iluminar apenas o seu caminho, foi para acender outras velas ao longo do caminho. Que esta vela não se apague, que a sua fé se multiplique, que o seu testemunho leve outros a crer. Porque no tempo certo, tudo o que é de Deus encontra o caminho de volta.